Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Hoje é domingo de Páscoa, tá bom? Chegando agora da Escola Bíblica Dominical, ficamos uma semana parados por questões de segurança e tudo mais, visando o decreto do governador, que não estava contemplado as igrejas, mas resolvemos, em conversa com as lideranças, resolvemos ficar uma semana sem atividades. Hoje nós retomamos as atividades, seguindo todas as exigências e protocolos. Então estou chegando à Escola Bíblica Dominical. E sendo um domingo de Páscoa, eu só quero deixar aqui uma prévia sobre isso tudo, tá? Domingo de Páscoa era ainda as comemorações da Páscoa, instituída por Deus, falado a Moisés, ainda 1400 anos antes de Cristo, tá? Por volta do ano de 1400 antes de Cristo. E Jesus ele ressuscita justamente num domingo de Páscoa, porque toda a trama para que Jesus pudesse, para eles prenderem Jesus e matar, condená-lo à morte de cruz, culminou dentro daquela semana, aquela questão toda e tal. E os sacerdotes e escribas, eles temiam, segundo está escrito em João, capítulo 11, se não estou enganado, eles temiam o povo, porque Jesus já estava famoso pelas suas palavras, pelo que ele dizia. E Jesus, ele dizia umas palavras que talvez é difícil de muita gente cumprir. Às vezes nós temos dificuldade de cumprir, mas é um fato. Porque as palavras de Jesus, elas reconstroem, elas nos arremetem à reconciliação, ao entendimento, a buscar sempre. As palavras que Jesus deixou, elas sempre nos induzem, né, ao bem-estar. Ou seja, quando nós procuramos a viver bem com o nosso próximo, automaticamente a nossa mente fica boa, né? Tudo na nossa vida, nosso sono melhora, a nossa autoestima melhora, a nossa qualidade de vida melhora, tá? O contexto de relacionamento entre o Deus e o homem é muito mais do que você passar 2 horas num culto, do que você ser cristão e tudo mais. Você precisa reconhecer a Deus, o seu esforço para poder te redimir, te dar uma vida boa, uma vida melhor, né? Não só aqui na terra, porque às vezes alguns acham que é bom ganhar os bens aqui na terra e depois fica por isso mesmo, morreu, acabou, não é isso. Deus nos deu a vida eterna, né? Depois que passarmos dessa para outra, temos a vida eterna, mas também temos a morte eterna. Mas nesse domingo agora que nós estamos aqui, né, nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, que ocorreu num dia de Páscoa. Como viviam aquelas pessoas naquele tempo? Em João aqui, João, eu marquei a leitura em João. Deixa eu abrir João, porque foi lá que eu li, João capítulo 20, se não estou enganado. João capítulo 20, que foi a nossa leitura, né? João capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, que fala sobre a ressurreição de Cristo, que as mulheres foram no sepulcro. Olha aqui, ó, diz assim a leitura: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e outros discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Porque as mulheres se levantaram de madrugada e foram lá ver se Jesus, foram lá ver no sepulcro, porque quando a pessoa falece, e principalmente uma pessoa muito querida, é difícil acreditar que essa pessoa foi, não é verdade? Então, o mesmo sentimento estavam sentindo aquelas mulheres. Aí, ó, o verso 3, então Pedro saiu do sepulcro, né,
saiu do sepulcro, saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. Esse discípulo era João, e foram ao sepulcro, né? E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis e não entrou. Bom, estamos de volta. Eu precisei sair rapidamente para resolver uma situação. Estamos de volta. Olha lá. Então, os dois foram juntos ao sepulcro, mas o outro discípulo correu, no verso 4, capítulo 20, correu mais apressadamente. Esse discípulo que correu era João. Verso 5: e abaixando-se, viu no chão os lençóis e todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, né? No verso 11 diz: Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, a morte de alguém sempre traz aquele sentimento, né, de impotência, ou às vezes os judeus ali ficaram impotentes porque eles estavam subjugados pelos romanos, né? E qual a diferença entre Jesus naquele tempo, entre aquele tempo e hoje? Hoje nós estamos sofrendo essa questão toda da pandemia, muitas famílias perdendo os seus empregos. Então, as lutas que eles tinham lá naquele tempo, de alguma forma, elas não são iguais aqui, mas o sofrimento é parecido. As pessoas aí estão sofrendo agora com essa pandemia, precisando de um alento. Então, a ressurreição de Cristo nos traz a seguinte mensagem: que há esperança mesmo diante do caos, que ainda há esperança mesmo diante de coisas tão ruins que acontecem, mesmo diante das injustiças, mesmo diante dos problemas que nos ocorrem, tanto na questão familiar, tanto na questão pessoal, tanto na questão conjugal, quanto na questão espiritual, quanto nos negócios, quanto ao emprego. Todas as questões que permeiam a sociedade e aonde muitos têm passado dificuldade, necessidade, aperto, angústias, né, nesse tempo presente, aquelas pessoas também passavam por um tipo de aperto, de angústia naquele tempo, o descrédito. As pessoas que eram simples, eram pobres, elas eram tratadas totalmente diferente. Mas Cristo veio com uma mensagem de reconciliação entre aquelas pessoas. Quando você vê esse mesmo livro aqui, Jesus fala de coisas que, acho que é em João capítulo 11, fala da intenção das pessoas em tirarem a vida de Jesus, porque Jesus já estava um homem famoso pelas obras que fazia, pela pregação que ele trazia. Então havia ali uma conspiração para matá-lo, tanto da parte da religiosa quanto da parte política. Eu não vou entrar em questão. Você pode ler aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 46 a 57, né? Já em Mateus 5, Jesus ele dá uma aula de boa vivência para a gente. Olha o que ele diz no verso 44, que às vezes nós não prestamos atenção em muitas coisas e deixamos passar batido muitas coisas, quanto à nossa vivência, quanto ao nosso relacionamento com as pessoas, quanto ao nosso relacionamento com pessoas que não pertencem ao nosso grupo, da igreja onde a gente está. Então havia uma divisão entre as pessoas, o farisaísmo, tinha os fariseus, os saduceus, tinha outras ordens de crenças naquele tempo que às vezes dividiam e separavam as pessoas. Claro que você tem que ter um senso de responsabilidade, sabendo que se você escolheu servir a Deus, você precisa ter uma postura diferente daquilo que você tinha antes. Evitar os mal, evitar situações ruins, evitar se meter onde
aonde vai transgredir, atrapalhar a tua vida. Então, Mateus 5 diz assim, no verso 44, eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, amai vossos inimigos. Olha a mensagem que ele pregava. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 5. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus. Deus ele cuida, não importa se a pessoa obedece ou não obedece, ele cuida da sua criatura. Foi ele que criou o ser humano, criou essa terra, criou tudo que nós vemos e podemos usufruir, foi o Senhor Todo-Poderoso que fez. Então ele mesmo dá o sol, dá a chuva, para justos e injustos. Olha o 46, pois se vos amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ele está dizendo, não é para não amar, é para amar. Mas somente as pessoas que estão relacionadas a gente e os outros. Então nós precisamos ter compaixão pelo próximo, pelo bem-estar do próximo. Porque se nós fizermos isso, nós seremos uma sociedade justa, em todos os aspectos. Nós vemos, você sabe disso, você é um pai de família, mãe, você que é uma pessoa inteligente, você sabe disso. Quanta maldade tem aí, quanta gente tentando tirar proveito de muita coisa aí. Mas Jesus ele veio trazer uma mensagem justa. O que ele diz? Verso 46 do capítulo 5 de Mateus. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Somente as pessoas que me amam eu vou amar. Não, eu tenho que amar até aquele que não me ama. Né? Não fazem assim, olha o que ele falou aqui, Jesus. Não fazem assim os publicanos, as pessoas que se expõem em público, né? Publicano, que ele diz é o seguinte, é a mesma coisa daqueles que se expõem nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e outros meios de mídias sociais. Jesus está dizendo aqui, olha só o que ele fala no verso 46. Não fazem assim os publicanos? O verso 46. O verso 46 vou repetir de novo. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem isso os publicanos? Nas redes sociais, você não vê muita gente expressando verbalmente o amor, mas no íntimo não amam. Não amam nem pai, não amam nem mãe. Não consideram nem pai e mãe. Mas em público, as pessoas se expõem como aqueles que são defensores desse amor verdadeiro, mas não são. Ali para o povão, para ganhar admiração, likes e tudo mais, a pessoa até se expõe, mas no íntimo ela não pratica essas coisas. Agora, Jesus está falando assim, ele falou assim, não fazem isso os publicanos? Então, muitas das coisas que você vê hoje nas mídias e tudo mais, não vou dizer todas, mas uma boa parte é tudo maquiado, é tudo tramado, é tudo inventado para poder chamar a atenção, gerar algum tipo de repercussão. Mas no íntimo não é isso. Jesus estava relatando, não fazem isso os publicanos. Publicano é o quê? Pessoas de público, as pessoas que estavam em público ou trabalhavam no poder público ou pessoas que tinham influência sobre massas naquele tempo. Então, olha só, o verso 47, e se saudarde unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Jesus falou, se vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, a mensagem que Jesus nos deixa disso tudo é uma mensagem de esperança, de salvação, de que nada está perdido e que nós, como pessoas, devemos trabalhar um pelo outro. Se eu fizer boas obras, eu vou estar contribuindo para o bem-estar do meu próximo. Se eu fizer boas obras, eu vou estar tornando o ambiente do meu amigo, do meu vizinho, do meu colega, um ambiente melhor. Mas se eu não produzir frutos que abençoe ou que dê condições às pessoas, eu estou apenas sendo um hipócrita, né?
a mensagem de Jesus, eu até separei alguns pontos aqui, nos traz esperança, nos traz esperança, justificação e salvação, né? Olha só, e que as mesmas necessidades tinham as pessoas naquele tempo, apesar de viver um tempo tão remoto ao nosso. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos sempre a ausência de alguma coisa. Essa ausência que às vezes nos falta, nos faz sentir que está faltando alguma coisa, é a ausência do Criador na nossa vida. Devemos deixar Ele estar conosco. Devemos deixar Ele cuidar de nós. Você que está sofrendo, tenha calma. Deus nos dará a vitória. Mas vai à luta, lute. Devemos continuar lutando, acreditando que de alguma forma a morte de Cristo, a sua ressurreição, ela nos traz esperança, amor, né? Bom relacionamento entre as pessoas. Que a ressurreição de Cristo seja um elemento transformador na sua vida, né? E os males, os que estão presos, os que estão sofrendo de alguma forma, os que estão enfermos, né? Os que estão enfermos sejam curados, tenham saúde. É o desejo do meu coração. E creio que é o desejo de Jesus também. Que Deus te abençoe. Espero que essa conversa nossa aqui te ajude, te dê alento de alguma forma. Daqui a pouco a gente volta.